Olá, meu nome é Miriam Revers, eu sou psiquiatra da infância e adolescência. E eu sou a Laís, engenheira, mãe e autista. Nós vamos hoje conversar sobre maternidade atípica, o que é isso, quais são as nuances que o autismo traz para a maternidade. Iniciando, né, os conceitos, a questão da neurodiversidade. A neurodiversidade, a gente fala, é um conceito que Judy Singer criou em 1999 para denominar todas as condições diversas que têm, né, condições neurológicas diversas que fazem parte da raça humana. No caso, quando falamos sobre neurodiversidade, estamos dizendo a respeito de todos nós, ou seja, cada pessoa é única, tem a sua própria forma de funcionar. Contudo, quando falamos sobre neurodivergência, existem determinados grupos que têm formas semelhantes entre si de funcionar, de funcionamento cerebral, e com isso são divididos nesses grupos, incluindo autistas, TDAHs, pessoas com transtornos de aprendizado, e etc. Esses grupos são importantes na medicina porque a gente consegue hoje, através de exames de ressonância magnética, de estudos de cérebro pós-mortem, identificar essas diferenças. E o objetivo dessa identificação é que a gente entenda melhor como essas pessoas funcionem, para facilitar o dia a dia, para facilitar essa integração. O objetivo não é segregar o diferente, pelo contrário, é entender a diferença para fazer com que todos convivam de uma forma respeitosa entre si. E aí, hoje nós vamos focar mais no transtorno do espectro autista, que carinhosamente chamamos de TEA, que é um transtorno que precisa de dois critérios diagnósticos para ser identificado. O primeiro são alterações na comunicação social. Então, as pessoas autistas, elas podem ter dificuldade em fazer e manter relações sociais, de amizade, no trabalho, amorosas. Pode ter dificuldade de reciprocidade emocional, então, de sintonizar com o outro, como o outro está emocionalmente naquele momento, e também de transparecer o seu estado emocional, o que impacta muito na comunicação e na socialização. E tem, além dessas alterações de comunicação social, um padrão de comportamento restrito estereotipado, que aparece com movimentos muitas vezes repetitivos, mas também com uma forte aderência à rotina, com preferência de assuntos específicos, e alterações sensoriais, que podem acontecer em qualquer sensório, né? Então, audição, paladar, tato, visão, paladar já foi, né? E olfato, e também alteração vestibular, que é do equilíbrio, de interocepção, que é a percepção do próprio corpo, do funcionamento, então, percepção que precisa ir ao banheiro, percepção de dor, e propriocepção, que é a percepção do nosso lugar no mundo. Então, pode acontecer, por exemplo, de ter dificuldade de navegação visoespacial por uma alteração, então, na propriocepção. O diagnóstico de TEA, ele muitas vezes foi vinculado ao sexo masculino, porque quando ele foi descrito na década de 40, ele era considerado um transtorno raro e predominantemente em meninos. E hoje a gente sabe que isso não é verdade. As pesquisas já mostram uma mudança importante. O que acontece com as meninas é que elas têm uma manifestação do TEA diferente. Muitas vezes o interesse feminino ele é voltado para o social. Então as meninas gostam de prestar atenção no social e acabam aí aprendendo comportamentos e que ajudam na navegação na sociedade. E é muito importante também a gente comentar, né, Miriam, que
A questão do masking, o masking, camuflagem social, é uma construção a longo prazo, que vai se fazendo realmente com somas de experiências, a gente vai observando também pessoas que a gente interage, grupos sociais, e com isso, essa construção a longo prazo demanda realmente, né, além dessa questão da observação, quando a gente mimetiza ou imita esses comportamentos alheios, a fadiga mental gerada é muito intensa, é um esforço cognitivo intenso. E isso, infelizmente, a princípio, para as pessoas que não são autistas, parece ser uma ótima vantagem, mas na verdade acarreta um estresse muito intenso, gerando ansiedade, depressão, se não for diagnosticado de forma adequada e acompanhado com um especialista. É legal pensar, né, Laís, que o que pode ser um momento de descanso e lazer para os neurotípicos pode ser um momento de muito estresse para o autista, né? Uma reunião social, uma festa, né? De uma confraternização com um grupo, principalmente um grupo que não é aquele grupo que você já está vinculado emocionalmente, demanda esse esforço, esse gasto energético muito maior e pode causar mesmo aí até um shutdown, um desligamento depois por falta de energia, né? E soma-se Pode falar. Soma-se as questões realmente sociais e de comunicação, de interação e comunicação, e soma-se ainda a questão da sobrecarga sensorial, né? O fato de estar fazendo aquele masking, a gente não está com atenção só para isso, só para aquela camuflagem, mas também para lidar com a sobrecarga, pelo fato de a gente sentir tudo muito intensamente. Então, é um combo de informações que realmente, nem por mais experiência, estratégias que você crie, é muito intenso. Então, tem realmente assim, cada pessoa tem uma maneira de manifestar essa sobrecarga, mas infelizmente existe um custo alto. E não é frescura, né, Laís? Não, definitivamente não. Eu achei esse estudo muito interessante. É muito difícil achar estudos específicos. Agora estão aumentando os estudos com mulheres autistas, mas são pouquíssimos os estudos de mães autistas, né? Porque ainda é uma área muito nova na medicina. O autismo foi descrito na década de 40. Ele, de fato, ganhou notoriedade na década de 80. Se a gente for pensar na história, né, social, assim, científica, é pouquíssimo tempo, né? E a gente teve um salto de conhecimento muito grande, mas especificamente a maternidade TEA ainda é uma área da ciência que precisa aumentar, precisa melhorar. Até por questão de estereótipo, né, Miriam? Assim, ainda tem aquele estereótipo de que a mãe autista não pode engravidar, não pode ter filhos, não é que não possa, mas assim, acha que não vai chegar até aí, né? Realmente tem esse preconceito ainda. Exato, né? Não tem dificuldade de socialização. Como é que vai engravidar do jeito que todas as mulheres engravidam, né? Então, não tem diferença. O que acontece, né? Esse estudo mostrou bem bonito e foi um estudo que acompanhou as mães em 3 momentos. Acompanhou o pré-natal, acompanhou logo após o nascimento, entre o 2º e o 3º mês, e acompanhou no 6º mês de novo. E nesses 3 pontos, o que o estudo mostrou foi que as mães autistas, aqui representadas em vermelho, têm um maior nível de estresse, depressão e ansiedade do que as mães neurotípicas e têm um menor nível de bem-estar nesses 3 momentos da gestação. Esse estudo, ele só comprova cientificamente o que a gente vê na prática, né? E isso fica intensificado porque muitas vezes a mulher, ela vira mãe sem ter o diagnóstico. Então, ela tem todas essas sensações intensificadas, ela tem toda essa questão de dificuldade de flexibilidade de rotina que a maternidade demanda muito, e ela não é vista com o cuidado que ela merece, porque ela ainda não recebeu o diagnóstico.
E as questões sensoriais são muito intensas, né, nessa fase, assim, na verdade, em todas as fases que a maternidade envolve, o pré-natal, a gestação e o pós-parto, a questão sensorial é intensa até mesmo para mulheres neurotípicas. Então, para gente que já sente de forma realmente tem uma hiperestimulação nesse caso, é realmente muito intenso, dificuldade com exames pré-natal, com o parto propriamente dito, aquela ansiedade de às vezes não saber comunicar sensações, tudo isso realmente eleva o nível de estresse e ansiedade. E tem a super instabilidade de saber, né, que dia vai nascer ou não, do processo do trabalho de parto, que pode demorar bastante, né? Então, são questões De que... como o corpo vai reagir também, né, à cirurgia ou ao parto normal, independente de qual seja o modo de nascimento da criança, mas cada um deles tem as suas peculiaridades, mas são vivências muito intensas. Então, realmente, muitas vezes tem dúvidas sobre como o corpo vai reagir, e muitas vezes as pessoas pensam que é frescura, que tá exagerando, né? Algumas sensações que a pessoa tem, e às vezes não é levado a sério, não tem um apoio psicológico por trás para falar, não, realmente você vai passar por isso, aquela previsibilidade do que vai ocorrer, infelizmente não tem esse cuidado. E aí, Laís, isso é uma coisa importante que pode ser vista e respeitada, que deve, na verdade, né? Então, observar essas sensações, essas alterações, observar os próprios limites e respeitar esses limites. Então, de falar, olha, eu não vou conseguir ir em tal lugar porque tem muito estímulo sensorial, ou eu não consigo cozinhar mais porque o estímulo da cozinha também tá demais, eu não consigo comer, então eu preciso dar comida de alguma forma mais pronta, buscar de novo as sensações de conforto sensorial e usar desse conforto sensorial para passar pelos momentos difíceis. Então, usar o conforto sensorial, às vezes auditivo, colocar uma música que gosta na hora de fazer aquele exame, que sabe que vai ser um pouco mais complicado, ou às vezes levar algo para segurar, né, que também traga esse conforto e que vai ajudar a passar por esses momentos. E aí Um ponto muito interessante, Miriam, que eu acho legal deixar como sugestão também, como orientação, né, é conversar com outras mães que realmente que estão ou já foram gestantes, né? No caso, assim, mãe, né? Ó, a gata. Mas, assim, realmente que possam compartilhar experiências, que saibam realmente mostrar, dar um pouco essa falta de previsibilidade. Cada corpo vai reagir de um jeito durante uma gestação e no pós-parto, mas tem algumas situações em comum que podem facilitar, ter uma percepção já, ok, no mês tal pode acontecer isso, tem esse sintoma, tem essa sensação. Então, isso também vai dando uma estabilidade para a pessoa e pesquisar também bastante sobre. Eu acho que isso é bem interessante também, realmente buscar entender o que está se passando, que uma vez que a gente compreende, a gente aceita melhor e se prepara melhor, né? E uma coisa importante, Laís, é que a gente possa ter diferentes formas de comunicação, né? E usar, então, por exemplo, se é muito difícil falar, usar a comunicação escrita, mandar mensagem. Hoje em dia tá fácil, né? Colocar bilhetinhos, até para você mesma, para você lembrar daquilo que está acontecendo. Às vezes está difícil comunicar com uma pessoa específica, pedir ajuda. Então, está muito difícil de comunicar com o médico, pedir para alguém acompanhar na consulta, para que possa transmitir esses desejos, né? E não ter vergonha, né, Miriam? Assim, realmente, às vezes a pessoa tem vergonha de, não, mas eu sou verbal, eu tenho que dar conta. Não necessariamente. Às vezes, naquele momento, você precisa de mais cuidado. Então, é importante ter essa autogentileza, né? De realmente falar, não, eu tenho alternativas para aliviar esse desconforto, essa dificuldade, então por que não? E pensando nessa questão, né, de maneiras alternativas de comunicação e de entrar em contato com pessoas que já viveram experiências parecidas, é importante falar que comparação não é uma coisa boa. Comparação a gente sempre perde,
né? Independente se estivermos comparando com iguais ou comparando com mães neurotípicas. Com certeza, Miriam. Em relação a gente precisa entender que existem formas diferentes de pertencer, né? Então, muitas vezes a gente compara, a gente fala, toda mãe vai agir de X forma e todo mundo tem que agir daquela forma. Será? Será que cada um não tem a sua percepção de mundo? Aí entra a questão da gente não só aceitar a neurodiversidade, mas também valorizar, celebrar a neurodiversidade. É uma forma assim que a gente consegue realmente compreender que essas diferenças de realmente de funcionamento cerebral, da forma de agir, aí a gente consegue algumas vantagens, né? Uma mãe que muitas vezes tem dificuldade de comunicação, às vezes ela tem mais atenção aos detalhes, às vezes ela consegue ter realmente aquele esmero, né, de pegar algumas informações e até, às vezes, se antecipar em relação a algumas necessidades. E então é muito difícil a gente comparar, falar assim, a pessoa não sabe se comunicar, então ela é muito fria, é muito grossa, né? Falar só assim, realmente comandos curtos e tal, mas às vezes tem outras formas de demonstrar amor. E eu acho que é preciso realmente, um termo, né, que o pessoal tem usado muito, mudar esse mindset, de realmente conseguir pensar fora da caixinha e ver outras formas de martenar. Muito bom. E é muito legal isso, né, Laís, que você falou de várias formas de pertencimento e de valorização da neurodiversidade, porque daí a gente sai de uma posição de comparar quem está certo, quem está errado, e a gente passa para uma posição de aprender com as diferenças. Poxa, olha que estratégia legal aquela mãe usa nesse momento, né? Ou, nossa, olha que alternativa boa que eu também posso aprender e utilizar na minha maternagem. Então, quando a gente olha umas para as outras, não com essa intenção de julgamento, não com essa coisa de classificar como certo e errado, mas como uma possível forma diferente de fazer algo que eu já faço, a gente amplia o nosso olhar e, de fato, valoriza essa variabilidade, né? E, inclusive, Miriam, esse é um ponto muito interessante da gente conversar aqui, é que às vezes a comparação não é nem necessariamente só entre mães, mas a própria mãe. A própria mãe atípica muitas vezes se julga, se cobra, né? Tem aquela autoexigência de não, eu tenho que fazer porque é o esperado de mim, é o que eu idealizei quando eu estava lá na gestação, ou até mesmo antes, né? E até que ponto você realmente se cobrar assim é saudável não só para você, mas para o seu filho, né? Então, às vezes, ter essa percepção de não, eu vou realmente me cuidar, não só fisicamente, né, fisiologicamente, de necessidades ali do cotidiano, mas essa autoestima, se preparar para estar no seu melhor eu para o seu filho. E o melhor eu é de você mesma, não comparando com outras pessoas, né? Então, às vezes, por exemplo, não posso interagir tanto, levar tanto empaquinho, porque sensorialmente me incomoda, mas e na rotina, será que você não consegue doar um pouquinho mais do seu tempo? Ou então traçar estratégias para que essa criança tenha um bem-estar e outra pessoa leva ele no parquinho. Então, vai fazendo esses encaixes, né? Eu acho que ele não é realmente a chave, não é a cobrança, né? A chave não, o caminho não é a cobrança, mas é se aceitar e pensar de formas diferentes de amor, né? De manifestar esse amor. Laís, é super clichê falar isso, mas não tem exemplo melhor, né? É colocar a máscara de ar primeiro em você. Porque é Uhum. só estando bem que a gente consegue também cuidar bem do outro. E eu vou Exatamente. ensinar respeito para o meu filho quando eu também me respeito. Então, se o meu filho está Verdade. acostumado a conviver comigo e perceber que eu respeito os meus limites, olha que ferramenta importante eu estou dando para ele, para que ele Sim. também aprenda a respeitar os próprios limites dele, né? Então, Uhum. o nosso comportamento conosco também é aprendizado para os nossos filhos, né? E eu amo o Winnicott que fala que a mãe tem que ser suficientemente boa, né? Então, perfeição não existe e a perfeição não é uma coisa boa para as nossas crianças,
né? Mães reais Sim, não são perfeitas, o My Furtacor traz isso com bastante intensidade. com certeza. E eu acho importante, Miriam, também falar que essa questão da perfeição, na verdade, o que é ser perfeito, né? A gente fala muito isso e tem toda uma cobrança, mas o que é certo para mim, o que é errado para mim, vai ser para o outro, né? E por sermos tão diferentes, por termos, né, um funcionamento tão diferente, não tem um padrão, não tem uma reguinha de falar, não, esse aqui tá bom, esse aqui não tá. Não, é realmente a dinâmica mãe e filho, além de tudo, ainda são duas pessoas ali interagindo. Então, às vezes, eu posso ser uma boa mãe, comparando com outra mãe, mas o filho é diferente. Então, às vezes, as necessidades, as demandas serão outras, né? Então, Essa- realmente, é utópico pensar em perfeição. E aí, já encerrando, o que nós queríamos deixar bem claro é que existem profissionais que podem ajudar a identificar o autismo, fazer esse diagnóstico e também a sugerir essas acomodações que são tão necessárias. Então, se você está com dificuldade, procure ajuda profissional. Procure um psiquiatra, um psicólogo, uma TO que possa ajudar com a questão de integração sensorial, porque faz toda a diferença, né, Laís? Sim, até para melhorar a convivência, né, com o seu filho, todas as vivências, porque a maternidade é uma coisa linda. A gente realmente tem formas diferentes de vivê-la, mas eu acredito que quando você encontra a sua forma de lidar, é ótimo, seja para você, seja para o bebê. Então, eu acho que a gente tem sempre que buscar o nosso bem-estar, a nossa saúde, para a gente entregar o nosso melhor para os outros e estar bem conosco mesmo. E lembrar que você não está sozinha, né? Sim. Só que é difícil para as outras pessoas entenderem intuitivamente que alguém está precisando de ajuda. Por isso que é tão importante pedir, né? E pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, muito pelo contrário, né? É uma necessidade que nós temos de estarmos juntos e de receber esse suporte, seja de um profissional, seja de uma pessoa, um par, né? Uma pessoa que está vivendo a mesma realidade que você, Uhum. seja das nossas amigas, enfim, peça ajuda, não fique sozinha e, se preciso, busque ajuda profissional. Até mesmo, né, Miriam, quando a gente fala de neurodiversidade, acaba se tornando ainda mais intenso que muitas pessoas não conseguem intuitivamente perceber essa, Uhum. essa necessidade de ajuda. Porque se a gente é cercado, a gente navega por esse mundo projetado para neurotípicos, então muitas vezes os neurotípicos não sabem visualizar essa dificuldade, essa alteração, seja no comportamento, seja na interação social. Então, é importante realmente tentar, se você não se sente bem, tentar se comunicar de alguma forma que precisa dessa ajuda. Com certeza vai ser bom para todo mundo, para a pessoa e para todos que cercam. Exatamente. E era isso, pessoal. Obrigada. Esse tema de maternidade atípica vai continuar aqui nas redes do My Furtacor. Então, fiquem atentos, podem mandar dúvidas, interajam com a gente, que vai ser uma delícia essa troca. Com certeza. Obrigada, Miriam. A gente, tchau, tchau.